Com vocês, mais uma vez juntos. Hoje, sextou, né? Eita, ficou mais pertinho do sábado, mais pertinho do domingo. Um tempo de descanso para muitos, tempo de viagem. Está chegando as férias, o mês de julho se aproxima, a garotada toda de férias em casa, nas colônias de férias, nas viagens com a família, vivendo esse tempo aí de alegria, de descanso. Eita glória! E aí hoje nós vamos falar sobre não se acomodar diante das adversidades, sobre o poder da fala de um Deus que nos autoriza a guerrear. Eita menino, que Deus maravilhoso, que Deus grande, que tudo vê. Um Deus, eu vou usar uma palavra que eu gostei demais, sensacional. Um Deus incrível, que nos vê, que nos conhece, que nos guarda, que nos protege, que diz na sua palavra que nos chama de filhinhos, filhinhos muito amados, povo adquirido. Esse Deus pode mesmo mudar a nossa história. E aí o texto de hoje aqui aberto na Bíblia em várias versões, porque eu queria ler para você em várias versões, para você entender quando Deus te ordena a fazer algo que você acha que não vai conseguir, mas Ele está vendo que você vai conseguir, porque Ele vai atravessar os obstáculos, derrubar os empecilhos junto com você. E aí disse o Senhor, eita, quem que Ele falou, hein? Lá em Êxodo capítulo 14, os versículos 15 e 16, sobre o mar que ia se abrir mesmo que tudo parecesse que estava perdido. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa é a versão ARA, né? Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. E aí tem a Almeida, revista corrigida. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ei, Moisésinho, né? Dize aos filhos de Israel que marchem e levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em mar seco. Eita glória! Gargantinha querendo falhar, né? Vamos para mais uma versão parecidíssima, aliás, né? A nova Almeida atualizada e a nova Bíblia Viva, que agora tem a Bíblia Viva, né, em português. Vamos na Bíblia Viva para a gente ver o que é que Deus está falando? O Senhor disse a Moisés, por que estás clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar, meu filho. Quanto a você, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar, pisando em terra firme, em terra seca. Prontinho, lido os textos em várias versões para você entender. Veja bem, versão não é tradução, tá? Mas que a gente entendeu. O que é que Deus tem falado para nós nesta manhã? Coragem. Diga ao povo que marche, né? Todo mundo encurralado, com dificuldade de sair do lugar, porque tinha um mar na frente. E o inimigo vinha correndo atrás para matar todo mundo, para destruir tudo, né? O povo de Israel, que era prisioneiro, vivia lá como escravo, trabalhando de sol a sol, vivendo debaixo de peia, de humilhação. É desse jeito, quero que tu te lembre aí como é o Egito, né? E aí, preso, e aí quando eles começam a rota para a Terra Prometida, se deparam com o mar à frente e o exército do faraó que vinha atrás. Ele não vinha para brincadeira não, gente. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Antes
do milagre, a gente tem que tomar algumas atitudes, a gente tem que agir, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus quer saber se você tem fé para mover as águas, se você tem fé para se arriscar quando o perigo vier e vencer o seu medo e alcançar a promessa. Deus quer saber disso. Deus quer saber o que você vai fazer quando não tiver saída. Você vai desistir? Você vai dizer, como o povo estava dizendo, era melhor lá no Egito. Você vai murmurar, você vai estragar aquilo que Deus está fazendo para você, mudar de vida e viver outra história. Você está com medo de quê? Pior do que está não pode ficar. Minha mãezinha dizia que é aquilo que eu posso fazer hoje, faça hoje. E aí o povo estava encurralado, tinha acabado de sair do Egito, mas eles tinham que tomar uma ação, tinham que praticar alguma coisa. O mar não se abriu enquanto o povo estava parado. Se está parado, nada vai acontecer. Bom dia, Mona Lisa. Deus te abençoe. Eita, glória. O mar não vai se abrir enquanto você estiver só olhando para ele. Oh, tão lindo o mar, né? Você tem que agir, você precisa fazer alguma coisa, você precisa sair do lugar do comodismo, você precisa sair da sua acomodação. O povo estava parado, a ordem para marchar significava que eles tinham que dar o primeiro passo, pessoal. Dá o primeiro passo, que aí você vai ver o que é que Deus vai fazer. Coloca a tua fé em ação, dá o primeiro passo diante de toda a dificuldade que você tem vivido, dê o primeiro passo. Você sabe que precisa tomar decisões, você sabe que precisa mudar o ciclo repetitivo e vicioso no qual você tem vivido, você sabe que precisa sair do comodismo da dor. A dor às vezes nos acomoda. Não estou acostumado, ruim com ele, pior sem ele. Sangue de Jesus tem poder, né? Então, haja. E aí eles precisavam dar o primeiro passo e mostrar para Deus que estavam confiando na intervenção divina, no milagre. Eles precisavam mostrar para Deus que estavam dispostos, confiando naquilo que Deus estava fazendo. Deus já estava fazendo. Mas quando a dificuldade chega, a gente não enxerga nada. Nós precisamos tomar posição. Tomar posição. Tá difícil, eu sei que tá difícil. Mas você não pode ficar olhando para o problema sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa. Ficar parado não vai te ajudar a recuar, pior ainda. Não desistir ou se paralisar por causa do medo. Não deixa o medo, repreende o espírito do medo. Senhor, eu repreendo o espírito do medo, me dá autoridade para vencer as adversidades da vida. Eu vou avançar em direção aos desafios e alcançar os meus objetivos, porque Tu estás comigo e eu tudo posso naquele que me fortalece e Tu és a minha força. Faça essa oração e avance quando tudo parecer caótico. A superação dos obstáculos exigem que você avance para entrar no mar e você saber que quando você for avançando, o Senhor, aleluia, Deus te abençoe, viu? O Senhor vai destruir os teus inimigos. Basta que você faça um movimento. Avance rumo à promessa. Marchar não é retroceder, não é aceitar a escravidão representada pelo retorno ao Egito aqui nesse texto. Avançar em direção à terra prometida, independente do tamanho. Gente, o mar não é pequenininho não, nem é raso e é cheio de novidade. Procure se aprofundar no conhecimento daquilo que Deus vai fazer. Diga ao povo que marcha é um chamado a uma atitude, a uma ação, como estratégia de vida. Ele ensina que diante de grandes obstáculos ou grandes crises e enfermidades, é preciso unir fé e ação. Ore, mas haja, acredite, dê o primeiro passo, que diante dos grandes obstáculos e crises é preciso unir a sua fé a uma atitude
atitude de mudança. Ficar na mesma não vai te ajudar em nada. Dê o primeiro passo para superar o problema, mesmo sem enxergar a solução final. Isso aí vai sinalizar para o nosso Deus que você confia, que você está disposto, que você está disposta. A fé é a gente crer naquilo que a gente não está vendo. A fé é você colocar o pé quando não tem o chão. E aí Deus vai fazer o impossível. Dar o primeiro passo. O mar só se abriu depois que eles avançaram. Depois que eles começaram a caminhar em direção ao obstáculo na vida pessoal, profissional, amorosa, não sei onde é que está a tua crise, mas isso significa agir em busca de soluções. Haja em busca de soluções, que o inesperado vai acontecer. Eu ouvi uma pessoa falando assim: pastora, quanto menos esperar, o de repente Deus chegou. Gente, isso me trouxe tanta esperança. Obrigada, Maria, um cheiro no teu coração. Creia, coloca a tua fé em ação que vai dar tudo certo. Transforme a sua paralisação em movimento. Muitas vezes, em muitos momentos, a gente faz movimentos desesperados. Só orar não vai resolver. Orar é uma boa parte da solução, mas não é tudo. Nós precisamos agir, parar de reclamar, agir, olhar para a promessa e dizer: foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Estando em frente ao mar, você vai vencer os desafios da sua vida. Foco na solução e não no problema. Foco, constância, ritmo, persistência. Não retroceda, mesmo que você esteja com medo de enfrentar os desafios, não retroceda. Seja em desafios familiares, profissionais, avance. A ordem de Deus é: diga ao povo que marche. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, que o Espírito Santo te convença de tudo que precisa ser transformado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor Jesus possa ministrar ao teu coração palavra de vitória, porque a bênção já chegou. Amém? Bom dia, fica com Deus. Vigia o teu coração, vigia a tua boca, vigia os teus pensamentos, porque Deus te fez para ser mais que vencedor. Bom dia. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau. Bom dia, pessoal. Deus